Bom dia, segundo ano. Hoje nós vamos continuar com o capítulo 7, livro 2, Regionalização do Brasil. O que é que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver os 4 Brasis de Milton Santos. Milton Santos e Maria Laura Silveira, em 1999, eles elaboraram, essa regionalização. E foi embasada na atual fase econômica mundial, o meio técnico, científico e informacional. O principal elemento considerado na proposição dessa regionalização foi a densidade técnica e informacional. Trata-se, portanto, da divisão regional do Brasil na era da globalização. A regionalização proposta por eles divide o país em região concentrada, Centro-Oeste, Nordeste e Amazônia. Concentrada seria Sudeste e Sul. A divisão regional ela leva em consideração os aspectos socioeconômicos e o meio geográfico, destacando a articulação do território brasileiro, inserido como uma economia periférica, somos uma economia periférica, no capitalismo globalizado. E os complexos geoeconômicos? Essa regionalização, essa divisão, foi elaborada pelo geógrafo Pedro Pinches em 1967 e estabeleceu 3 grandes complexos regionais: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. O Centro-Sul seriam as 3 regiões: Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Ficaria dessa forma, assim. Essa regionalização, ele considerou, condições ambientais, como as características do clima e da distribuição hídrica, processos históricos e políticos, além de diferenciados investimentos em infraestruturas. Normalmente explicam as diferenças de desenvolvimento social e econômico no interior de cada região. Vamos ver, Complexo da Amazônia. O Complexo Regional da Amazônia é a maior das regiões, porém a menos povoada e a mais baixa densidade demográfica. O Complexo Regional do Nordeste abriga cerca de 25% da população brasileira, concentrada nas capitais litorâneas, e ocupa 20% do território nacional. Foi a primeira região a ser explorada pelos europeus, Então, nos últimos anos vem ocorrendo uma tendência. Antigamente, eles migravam para a região sul, ou pela região sudeste e centro-oeste. Mas agora está tendo outra migração, o retorno para a região nordeste. A economia essa região tem uma economia baseada na agropecuária e também no turismo. A nossa região, a região Nordeste, ela vem crescendo muito na agropecuária, principalmente na criação de caprinos e ovinos. E tem também, vem ganhando importância nas cidades, como Feira de Santana, por exemplo, Feira de Santana, Camaçari, com polo petroquímico. Complexo Regional do Centro-Sul. É a região mais povoada, desenvolvida economicamente e industrialmente. Mas quais são as regiões que formam esse Centro-Sul? Sudeste, Sul e Centro-Oeste. No Centro-Sul se concentra as sedes das corporações privadas, que participam na produção e distribuição e circulação de mercadoria. Na região, nessa Centro-Sul, também nós vamos encontrar a nossa cidade global, que é São Paulo. Então, por isso, esse complexo é bastante forte. Os diversos Brasis. Realmente, em nosso Brasil, existem vários Brasis. Se vocês voltarem à história, vocês vão perceber a história desde o início da nossa colonização. Além de nos remeter a uma época para se compreender com mais afinco a etnia, os costumes, a tradição familiar ou regional, inclusive crenças
e se pode incluir neste rol de conhecimentos a educação do nosso povo. Nós precisamos conhecer a história, o início do nosso país. Gigante pela própria natureza, sim. O quinto maior país do mundo, o quinto mais populoso, equidistante, porque tem as mesmas medidas de norte a sul e de leste a oeste. Biodiverso, mas a desigualdade entre as regiões, Nossa Senhora, é gritante e é histórica. Desde o início da colonização. Essa concentração de renda que hoje existe, principalmente na região sudeste e sul, ela é histórica. Vem desde a época da colonização. O Brasil, infelizmente, hoje está entre os 10 países mais desiguais do mundo. O seu índice de Gini é muito grande, muito alto. Apesar de termos o IDH também alto, só que o IDH é de 0 a 1, sendo que 1 é claro que é melhor, mas o índice de Gini é de 0 a 1, só que quanto mais você se aproxima de 1, mais desigual você é. E assim o nosso país. Bom, eu gostaria que você lesse esse texto, tá, de Darcy, o que ele fala dos diversos Brasis no nosso Brasil, principalmente focando para as questões indígenas. E também quando ele fala da desculturização dos índios, dos negros e brancos vindo de outras partes do mundo. É preciso que a gente conheça um pouco dessa história, tá? Gostaria que vocês dessem uma lida no texto de Darcy. Vou ficar por aqui. Na próxima aula vamos iniciar outros assuntos. Eu gostaria que vocês fizessem a atividade do módulo 44 a 49 e que respondessem as questões a seguir. Estamos juntos, meus alunos.